8h13, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, que hoje tem o prazer de receber o professor reitor do IFE Campus, Jefferson Manhães de Azevedo, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Voltamos com você, Arnaldo Neto, neste bloco, e depois a gente encaixa essa questão da fome aí, de que forma o IFE pode participar disso. Voltamos com você, Arnaldo. Eu vou insistir na pergunta anterior, Jefferson. A gente falou em questão de voltar em setembro. Você falou que a previsão segundo semestre, tudo bem. Mas vacina, é só depois de todo mundo vacinado? Ou tem um percentual? Como que vocês trabalham nessa questão de vacina? Ou isso ainda vai ser discutido no comitê, como que você falou, que tem um comitê que pensou em retomar agora, até 31 de maio não, mas provavelmente em junho e julho, e só depois dessa nova avaliação que a gente pode falar em data. Arnaldo, tem 2 reitores das universidades do Rio de Janeiro que são médicos. É a professora Denise, reitora do UFRJ, o professor Antônio Cláudio, reitor da UF. Nós temos um grupo dos reitores, e temos reuniões com uma certa frequência aqui do Rio de Janeiro, e para ser muito sincero, a defesa do CONIF é para que todos os educadores sejam vacinados. Essa é uma condição necessária, mas ela não é suficiente. Tá? Ela é necessária, mas não é suficiente. Porque, na verdade, do ponto de vista sanitário, não é a vacina o nosso indicador, mas o índice de transmissão, que deve estar na ordem de 0,7. Nós temos um comitê de saúde com representantes de cada uma das universidades, institutos federais, Colégio Pedro II, que fazem parte desse comitê científico para as questões sanitárias, que é o índice de transmissibilidade, que deve estar em 0,7, 0,75, o que quer dizer que uma pessoa contaminada contamina menos de uma pessoa. Quer dizer, então você está num processo de regressão. Neste momento é o que deveria as escolas voltarem ao normal. Entretanto, nós estamos num país de muitas assimetrias, onde a gente vê que a jovem adolescente que não está na escola, muitas vezes está sendo violentada, que o menino e a menina de uma comunidade mais empobrecida, é na escola que ela tem a segurança, é na escola que ela se sente um pouco mais acolhida. Então, estando vacinado e com os cuidados, né, é bom lembrar, eu não sei se vocês sabem, mas 10% das escolas brasileiras ou não tem energia elétrica, ou água, ou esgoto. Nós temos discussões, né, muitas escolas não têm água corrente. Eu não estou falando, lógico, da nossa cidade, eu estou falando do Brasil como um todo, estou falando como política nacional. Então, cada realidade, eu preciso, então, estar com os profissionais vacinados e com um conjunto de instrumentos que vão me permitir a ter uma aula possível, não a ideal. Então vacinou todos os professores, coloca 40 alunos em sala de aula. Não é isso. Não é isso. É professores, técnicos vacinados, funcionários vacinados, a senhora da limpeza vacinada, ou o senhor da limpeza, ou da portaria, ou da recepção, porque não é só o professor, não. Né? Eu vou à formatura, eu gosto muito de formatura, sabe? Primeiro que é uma exigência o reitor estar, né? Mas eu faço questão de estar no máximo que eu posso, porque lá a gente vê o aluno, quando elogia, ele está, às vezes, elogiando a tia da cantina, o tio da portaria, ou o motorista, o condutor, porque não é só o professor que faz educação, a escola é educativa, a escola, todos que estão lá, tem um papel de formação e interage. Então, quando esse público estiver vacinado, então, assim, não basta o professor, tá? Então, porque senão eu vou achar que escola é sala de aula. É um equívoco. Né? Escola é um organismo. Tem desde a portaria, quando você recebe, ou às vezes o motorista da van, né, que leva o menino ou a menina, que faz às vezes parte da escola. Então, eu tenho que ter esse sistema vacinado. Então, uma vez vacinado,
e com conjunto de investimentos para ter o mínimo que se espera e com regime de alternância, eu posso já ter atividades presenciais. Agora, quando é que a escola volta ao normal? Aí ela começa a voltar ao normal quando o índice de transmissão, que a vacina é um instrumento, mas converse com qualquer epidemiologista, ela não é suficiente. Existe um conjunto de procedimentos, de alguns distanciamentos, de uso de máscara, lavar as mãos, álcool em gel, todas essas questões. Dado esse contexto, o índice de transmissão deve cair na faixa de 0,7, e aí sim eu posso ter aulas mais convencionais. Mas imaginar, vacinei o professor, opa, olha, então você não sabe o que é uma escola. Uma escola é um organismo complexo, como também uma empresa é um organismo complexo, como um hospital é um organismo complexo. Engana-se, eu sempre brinco, Cláudio e Arnaldo, que quando tudo vai bem, a gente acha que a aula é professor-aluno. Basta a luz queimar, a lâmpada queimar. Aí eu vou lembrar que tem o pessoal da manutenção. Basta um aluno não estar na chamada. Aí eu vou lembrar que tem o pessoal do registro acadêmico. Basta um livro não estar na biblioteca. Aí eu vou lembrar que tem o pessoal da biblioteca. Basta um aluno passar mal. Aí eu vou lembrar que tem um setor médico, eu preciso de um certo atendimento. Basta um aluno não chegar. Aí eu vou lembrar que tem o ônibus escolar. Então, uma escola, quem faz educação, são todos esses atores, né, que atendem o psicólogo, o psicopedagogo, a pedagoga, o colega que está lá na parte administrativa. Esse organismo tem que estar preparado por meio de investimento, por meio de treinamento e também vacinado para que a gente volte a ter aula presencial. Será normalizado quando o índice de transmissão estiver abaixo de 0,7. No Brasil nós estamos em 1,12. Tivemos há uma semana atrás 1,23. Né? Quando a gente chegar a 0,7, a maior parte das pessoas, né, vacinadas, eu acho que a escola então volta um pouco ao cenário. Quem sabe, eu postei agora ontem, né? Sinais de Páscoa. Nova Zelândia, a vida normal. Austrália, me parece a vida normal. É possível, mas tem muita decisão, tem que ter liderança nacional, tem que ter concertação nacional. E aí eu não estou falando só do presidente da República ou do governo, mas tem que estar concertado tudo isso. Pois não. Aproveitando esse seu gancho aí, tem a pergunta da Adriana Gonçalves. Como você avalia a ausência de direcionamento do Ministério da Educação diante dessa grave crise sanitária que provocou, entre outros problemas, o fechamento das escolas? Arnaldo, eu vou responder. Adriana que perguntou? Adriana? Isso. Adriana, eu vou falar para você e você tira a minha conclusão. Arnaldo e Cláudio, vocês que são pessoas muito bem informadas, o que você acha que é mais prioritário nesse momento? Internet para os alunos ou homeschooling, ou escola domiciliar? O que vocês acham que é mais importante nesse momento? Os alunos terem acesso à internet, a um tablet, a um computador, ou os alunos terem, alguns alunos desse Brasil terem o direito de ter escolas em casa, homeschooling? O que vocês acham que é mais importante? O acesso à internet, claro. Pois é, o projeto de acesso à internet para todos os alunos da educação básica do ensino médio foi vetado integralmente pelo presidente da República. E hoje o programa de homeschooling é prioridade do governo federal e do Ministério da Educação lá no Congresso Nacional. Eu acho que eu respondi. Sim. Mas, Jefferson, continuando nessa questão de direcionamentos ou de parcerias, aí eu vou às perguntas aqui deixadas pelo reitor da UENF, o Raul Palácio, que ele coloca o seguinte: meu caro Jefferson, na sua opinião, qual seria a importância da Fundação Pro-IFE para o desenvolvimento de projetos extraordinários para o IFE e para a UENF? Olha, eu quero primeiro agradecer ao Raul pelo companheirismo dele num momento tão difícil que nós estamos vivendo e que ele, de maneira sensível e como líder, junto comigo e tantos outros colegas da gestão da UENF e do IFE, estão construindo um projeto de fundação
que é a nossa Fundação PROIF, que estava num momento muito difícil para sobreviver. É bom lembrar que as fundações são os instrumentos que permitem que as ações de educação, de pesquisa, de extensão, se estendam para além muros de uma maneira mais consistente. Às vezes com financiamento de um poder público municipal, às vezes com financiamento de uma empresa, às vezes com financiamento do governo estadual. No caso nosso, a gente só pode executar na estrutura federal com recursos federais. Então, quando o Estado quer fazer um programa de formação de professores e ele quer fazer um investimento nisso, somente a fundação que nos permite fazer, às vezes, ações para além do cotidiano, do compromisso que nós já temos. Então, eu quero fazer uma formação mais ampla dos professores. Então, para executar esse recurso e estender as ações, as fundações são importantes. E agora, tanto o professor Raul com a sua equipe e a nossa, nós estamos construindo um novo projeto de fundação, que é a Fundação PROIF, que agora atende não só ao IFE, mas também a fundação da UENF, né? Então, a Fundação PROIF hoje, ela atende ao IFE, ao UENF. É um trabalho de 2 anos que começou com o Passoni, quando reitor, o Raul era o chefe de gabinete, agora está invertido, o Raul agora é o reitor e o Passoni ele é o chefe de gabinete. Então, nós entendemos a importância de uma fundação e nós vamos criar, e esse eu anunciar aqui, Raul, já vou anunciar em primeira mão, né? Talvez nós vamos transformar a Fundação PROIF, né? O nosso desejo é na Fundação de Desenvolvimento Fluminense, que atenderá de maneira equidistante e simétrica tanto o Instituto Federal Fluminense nas suas 12 unidades, mas também a UENF, hoje com ações em várias partes do estado. Então, esta fundação que nós estamos agora remodelando, né, através do apoio aí, quero destacar, de 3 grandes fundadoras da nossa fundação: o Sindipetro, a Carbion, antiga Porac Síntese, e também Águas do Paraíba, que são instituições fundadoras da fundação, estão fazendo aí um aporte de recursos para que a nossa fundação possa se robustecer, enfrentar esse momento difícil e continuar fortalecendo o norte, o noroeste, a região Baixadas Litorâneas, uma parte da metropolitana, através das ações do IFE e da UENF, que são hoje as 2 maiores instituições de educação, ciência e tecnologia do interior do estado do Rio de Janeiro. Então, eu tenho certeza, Raul, que nós estamos construindo aí uma estrutura que vai fortalecer a nossa região, vai permitir que os nossos estudantes, que os nossos professores, que os nossos técnicos possam continuar contribuindo com o empoderamento da região, desenvolvimento tecnológico, empoderamento das comunidades, levar a inteligência produzida nas nossas instituições para se tornar um benefício da sociedade. Então, eu tenho certeza absoluta que a nossa Fundação PROIF, agora do IFE e também atendendo ao ENF, vai se tornar a Fundação de Desenvolvimento Fluminense, que será das 2 instituições de maneira equidistante. E chegou uma pergunta aqui encaminhada de pai de aluno, não se identificou, mas ele coloca aqui: como fica a situação dos alunos que fizeram PROIF dentro do próprio IFE, que pagaram a mensalidade e estudaram o ano inteiro online? Tem alguma previsão dele continuar esse curso? Como que funciona, na verdade, e não tem esse conhecimento? Essa pergunta... Bom, a primeira ação do PROIF é um programa da nossa fundação, ela não é do Instituto Federal, é da nossa fundação, mas que tem aulas no nosso instituto, porque metade das vagas, essa é a contrapartida para funcionar dentro da instituição, metade das vagas, para cada aluno pagante, um aluno gratuito da rede pública faz. Então, essa é a contrapartida que a fundação dá e é para acontecer lá no Instituto. Então, é uma ação muito importante. Ela foi retomada ainda quando eu era o diretor do Campo Centro e o professor Luiz Augusto era o reitor. Então, a nossa fundação retomou. Eu fui aluno do Protécnico, por exemplo, mas à época era dinheiro do Ministério do Trabalho, né? Eu fui do Protécnico. Então, eu sei da importância de um curso preparatório, porque muitas vezes o aluno está numa escola e que, infelizmente, por uma série de razões, ela não dá conta de preparar esse aluno para um desempenho na prova do Instituto.
Então, o que aconteceu com o PROIF? É isso, ele passou a ser online, opcional também para as famílias, que naturalmente algumas não entenderam, como todos viraram online, então ele também aconteceu, mas eu acho que talvez o que o pai do aluno, e que muitos pais, mães, pais estão se questionando olha, isso acontece, eu paguei o ano inteiro para o meu filho se preparar para essa prova, e agora a prova é um sorteio. O que eu faço com esse investimento? Bom, primeiro eu quero dizer que a decisão do Instituto Federal Fluminense e a nossa leitura de cenário é que não há espaço para fazer provas presenciais. Nós não vamos colocar os alunos em risco. Nós não vamos, eu ouvi na época do Enem, a rede federal, o CONIF, defendeu que a prova do Enem fosse em maio, e a gente viu, aconteceu a fórceps em janeiro, e a gente viu, né? Às vezes, é uma pessoa que a gente viu, uma menina falou assim, olha, eu moro com meus avós, eu não vou porque eu não quero colocar a vida dele em risco. Né? Imagina a cabeça de um aluno que o avô e a mãe falam, não, mas vá assim mesmo, tal. Vai, depois volta contaminado, e mesmo às vezes não foi nem na prova, eles acham que foi, e essa família, o avô e a avó contaminados, eles morrem. Esse aluno passa no vestibular, mas ele perde a vida. Ele vai ficar a vida inteira com essa questão assim. Então não é tempo. Não vai. O Instituto Federal Fluminense tomou essa decisão. O processo seletivo já está em processo, por sorteio. No caso do ensino superior, o Enem, os 3 últimos Enems. Não há espaço nenhum para prova presencial. Inclusive, o Instituto nem empresta a sua estrutura para que haja ou provas nele, está fechado. Então, eu quero só dizer para os pais que todos nós estamos perdendo. Mas eu tenho certeza absoluta que o seu filho ou sua filha é uma outra pessoa depois de uma preparação dessa. Porque nós temos que compreender que a educação agora é a vida toda. E eu falo sempre para os alunos, muitos alunos não passam no IFE. E eu falo, se você sonha com essa instituição, não desista. Não passa na primeira, não passa na segunda, mas pode passar na terceira. Né? Uma pessoa que quer ser um servidor público, quanto tempo que ele leva estudando para passar numa prova de um concurso público? Quantas pessoas a gente conhece? 2, 3, 4 anos, né? Quer passar para uma universidade federal. Mas eu tenho certeza que nessa trajetória, talvez mesmo se ele não conseguir, o que normalmente é possível conseguir, mas mesmo se não conseguir, ele é uma outra pessoa, porque está mais preparado para os desafios da vida, está com mais densificado o estudo nas diversas áreas. Então, é um investimento que os pais fazem, eu estou falando isso como pai também, né? Eu faço um investimento nas minhas filhas e talvez elas vão conseguir agora ser bem-sucedidas, se não for, será no futuro. Lembrar que os estudantes que estão no sistema de ensino terão talvez 2, 3, 4 rotas de estudo. Eles vão voltar muitas vezes para as universidades, muitas vezes para as escolas nossas, profissionais, porque o mundo está mudando muito. E então eles vão precisar. Então, às vezes, ele entra numa área, depois ele vai, daqui a 10 anos, entrar em outra. Então, o estudo nunca ocupa espaço. Ele sempre nos permite estar um passo à frente e perceber novas oportunidades. Então, ao pai e à mãe que fez essa pergunta, eu quero dizer que não há possibilidade de presencialidade nesse momento no Instituto Federal Fluminense. A rede federal como um todo está assim também. Nós gostaria muito que no segundo semestre o processo seletivo fosse presencial. Mas quem pode prever? Eu não posso prever. Eu não vou colocar em risco a vida dos nossos estudantes, porque o shopping está aberto, porque o restaurante está aberto, ou porque um bairro não estão obedecendo. Nós somos escola. Escola tem que ser exemplo. Governantes têm que ser exemplo. Alguns não sabem disso. Alguns acham que podem falar o que querem enquanto governantes. Podem fazer o que querem. Não pode, não. O governante tem importância. Um pai e uma mãe, muito mais do que o que ele fala para o filho, mas é o comportamento. Eu falo para você, olha, a bebida faz mal. E ele encontra o pai bêbado em casa. Então, tenho certeza que esse jovem, ele vai ser uma pessoa muito impactada. O caráter da juventude, das crianças, são muito mais impactados com o comportamento que eles vivenciam e assistem
do que com as palavras que são ditas. As palavras são para reorientar ou interpretar o comportamento, mas é o comportamento decisivo. Um pai que fala, você deve respeitar o outro, mas dentro da sua casa ele trata mal a mãe, ou a mãe um filho, ou com aquele que trabalha na sua casa, ou com um vizinho, e depois vai para a igreja, vai rezar e vai falar que nós temos que viver em comunhão. Mas é uma pessoa que explora. Quando vai fazer um negócio com uma pessoa, vai falar assim, olha a vantagem que eu tive. Então, olha a vantagem. Lógico, filho, dizem que as pessoas nascem do ovo, né? O mal nasce do ovo, o bom nasce do ovo. Mentira! Mas o ninho faz a pessoa. É o ambiente familiar, de convivência, e não só o familiar, mas todos eles, é que vão construindo. Nós estamos assistindo agora, né, esse caso aí do menino do Rio de Janeiro, do vereador Jairzinho, eu não posso, lógico, aqui cometer Jairinho, né? Mas me parece, pelo que eu li, né, o pai dele era uma pessoa extremamente violenta, né? Então, provavelmente, o Jairinho, quando ele era Jairinho, agora já é um Jairão, né? Pode ser também que ele aprendeu isso. Eu não quero aqui vitimizar, dizer que tudo é culpa dos pais, mas com certeza do convívio que as pessoas têm, essas pessoas vão se construindo no ninho, ou para serem pessoas mais amorosas, pessoas mais comprometidas com o bem comum, ou com aquelas pessoas que só olham o seu umbigo, né? Então a gente vê quantos políticos extremamente comprometidos com a corrupção, mas é o pai, é o filho, o avô também foi, são aquelas gerações, né? Porque é criado no ninho. É o ninho que faz o caráter da pessoa, não o ovo. O ovo é uma semente que ela pode brotar se tiver um jardim adequado, se tiver, ele olhar as flores que estão do lado, se for regado, se for cuidado, se for amado, se for colocado os limites no seu tempo correto. Esse é o papel da família. Dar amor para que o jovem se sinta autoconfiante para os desafios da vida e também colocar os limites, porque precisa aprender que a vida tem limites. Isso é o espaço do ninho, mas alguns não dão limites aos seus filhos, alguns não dão amor ao seu filho, pelo contrário, vê a mãe sendo violentada, vê um irmão sendo violentado. Como é que esse menino vai crescer? Ou essa menina vai crescer? Ou sendo violento, ou aceitando a violência, né? Enfim, então eu quero que a escola seja o espaço da transformação. Educar é isso, é crescer de dentro para fora. O espaço da escola é o espaço do convívio fraterno. É ali que eu tenho que também aprender a cidadania, o convívio com o outro, a cultura e a subjetividade, e também as questões cognitivas e intelectuais. A escola que só pensa no cérebro e não pensa na formação humana não é uma educação. É talvez um ensino restrito, limitado. E é por isso que nós estamos encontrando essa sociedade tão sem valores, né? Porque a gente está reduzindo a educação a um treinamento para fazer Enem, para passar para tal lugar ou outro, e não para a formação de pessoas. A escola, depois dessa pandemia, ela tem um papel ainda mais importante, né? Ser também um espaço de formação das pessoas. Jefferson, nós já estouramos o tempo desse bloco. Rapidinho, só para concluir a pergunta do mesmo pai, foi na sequência, como eu não tinha conhecimento de como funcionava essa preparação, eu não sabia que a pergunta era correlata. Ele coloca o seguinte: mesmo com a pandemia, a FATEC realizou prova em várias unidades escolares para distribuir os candidatos. Por que o IFE não faz isso? Não há essa possibilidade, então, né? Eu quero reafirmar que o Instituto Federal Fluminense discute, planeja e faz aquilo que nós entendemos que é o adequado para a sociedade, o nosso serviço. Tenho certeza absoluta que o nosso dever público está sendo realizado e o nosso entendimento é que não há condição sanitária para que a gente faça esta ação. Eu não vou fazer uma ação porque o outro está fazendo. Naturalmente, o que o outro faz traz um input para que eu possa refletir. Às vezes eu posso estar com a visão limitada. Mas, neste momento, é inadequado fazer atividades presenciais de grupo. Então, nós não vamos fazer. A FATEC está fazendo, eu respeito a FATEC,
O Enem foi feito, eu respeito o Enem, mas o entendimento do Instituto Federal Fluminense, o entendimento da rede federal, é que neste momento é extremamente perigoso colocar a vida dos nossos futuros estudantes, dos filhos e filhas deste pai e de tantos outros, em risco. É um exemplo que nós temos que dar. Nós não somos shopping, nós não somos nenhum outro tipo de estrutura, nós somos uma escola. E uma escola, nós vamos fazer aquilo que o nosso setor de saúde indica, o que as comissões nossas indicam, e nesse momento, toda a minha assessoria para o nosso Conselho Superior e para o reitor indicam que é inadequado fazer atividade presencial neste momento que nós estamos sendo bombardeados numa guerra. O vírus está ali na esquina, apesar de nós aprendermos muito, aprender a lidar com o vírus, esse vírus também muda, se torna mais perigoso, com mais contágio. Então hoje eu quero só lembrar que o Brasil talvez não tenha autorização, mesmo com nós estejamos vacinados, a viajar para outros países. Os países não querem, porque o Brasil hoje é um laboratório de novas variantes, variantes mais virulentas, mais poderosas, que estão atacando os jovens, as crianças. Nós não vamos pactuar com isso. Agora, se houver uma imposição, né, é uma outra questão, mas eu vou, como reitor dessa história, representar o entendimento da educação de nível médio e de nível superior. Não consigo falar aqui em nome da educação do ensino fundamental, da educação infantil. Não tenho esta competência. Hoje é uma grande discussão, mas os alunos do ensino médio e do ensino superior do Instituto Federal Fluminense, nós não teremos atividades presenciais até dia 31 de maio. E esta é uma decisão, nós já comunicamos isso, estamos conversando com o Ministério Público, que compreende o planejamento que fizemos, os cuidados que fizemos, a inclusão digital que fizemos, para que os alunos tenham um mínimo. Todos estão perdendo. Estamos doidos para voltar para a atividade presencial. Todo mundo está querendo voltar. Nossos servidores, muitos deles estão pedindo, pelo amor de Deus, que querem voltar. Muitos querem voltar, mas não podemos fazer isso em detrimento da vida. E a escola tem que ser uma referência. Eu quero aproveitar, não foi feita essa pergunta, mas o Raul colocou lá no nosso grupo. Eu vou deixar para o próximo bloco. As universidades. Vai ser no próximo? Mas eu quero adiantar aqui, Arnaldo. Nós somos ainda uma referência. Quando a tempestade é grande, nós estamos na mesma tempestade, mas não estamos com os mesmos barcos, não. Os barcos são muito diferentes, né? Nós não estamos nos mesmos barcos, não. Mas nós precisamos olhar os faróis, né? Não tem aquele farol que fica numa ilha para a gente não bater? Então, está faltando farol, porque está tudo confuso. As informações são, quando você vai discutir com uma pessoa, ela diz, não, isso é coisa de político. Eu não imaginava que eu seria considerado esquerdista por defender a vacina, por defender a ciência, por defender a sanidade. Eu digo o seguinte, nós chegamos no caos, né? Mas isso é estratégico. Então, nós não vamos abrir mão de sermos faróis. Podemos errar, mas com a certeza de querer acertar. E quando a gente discute em grupo, quando a gente pega o estudo científico, a história, pega os experimentos, o que leva a crer hoje, qualquer pessoa séria, qualquer instituto epidemiológico diz, não é o momento de retomar, é o momento de aguardar, vacinar, tomar os cuidados para que a gente possa voltar à nossa vida o mais breve possível. Mas sei que hoje nós estamos brigando entre nós, porque está tudo confuso e aqueles que deveriam ser os faróis, hoje estão sendo incendiadores. Estão jogando querosene, estão jogando álcool. Parece adolescente perverso, né? Não que o adolescente é perverso, falando alguns, é aquele não tem maturidade, não sabe das consequências, fala o que quer, a hora que quer, e não sabe a posição. Só para encerrar, Arnaldo, só para você dar um exemplo, como que é a fala de uma autoridade. Eu estava um dia na minha sala, eu era diretor-geral, e aí eu estava na sala e alguém veio e falou assim, professor, eu estou querendo colocar o carro aqui dentro
da escola porque aconteceu isso na minha família, alguma coisa. Não, tá, conversa lá com o vigilante. Aí depois chega o vigilante para mim, não, o chefe do vigilante meio triste, poxa, Jé, o cara chegou lá, falou, o diretor mandou eu colocar aqui dentro. Eu não sou uma pessoa assim, mas o que acontece? As pessoas, quando, às vezes, uma fala que você faz, a conversa lá, a pessoa já chega, porque na cabeça dele, hierárquica, o diretor mandou o meu carro entrar aqui dentro. Então, assim, o líder tem que saber, aquele que ocupa um cargo público, e dependendo, que a palavra dele ganha conotações diferentes. Então, se eu sou um cidadão do meu cotidiano e falo alguma coisa num bar, na minha casa, com o meu vizinho, é uma coisa. Mas quando eu falo isso como reitor do Instituto Federal Fluminense, isso tem um peso. Como eu falo isso como prefeito, isso tem um peso. Como governador, como presidente, isso tem um peso extraordinário. Infelizmente, as pessoas estão brincando com o poder simbólico do cargo que ocupam e muitas vezes não estão à altura dele. Muito bem, 8h45 agora. Arnaldo, fechamos aqui, voltamos rapidamente para encerramento do programa com o Jefferson Manhães. Tem mais alguma pergunta aí? No próximo bloco. Então a gente vai rapidamente aí para o próximo bloco e é breve o intervalo, o cenário econômico de Campos e as alternativas para superar essa crise, e ainda a gente, né, naturalmente fala sobre essa questão dessa guerra também contra a fome. O rápido intervalo, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Voltamos em instantes. Quando se pensa em exames